Alice, traz a vítima. Traz a vítima. Traz a vítima. Não, isso me ocorreu agora. A gente nunca tratou ninguém assim, não. Senta aí. Tudo bom? Bem-vindo, Cacai. Obrigado. Grande Cacai. Escondeu o copo aqui. Bem-vindo. Obrigado. A minha é com você, ministro? Hein? Isso. Deixa eu enquadrar aqui. Enquadrar não é um nome que eu gosto, não. É um verbo muito. Tem que ter cuidado com isso. Nas contas dele, já defendeu nos tribunais 2 presidentes da República, José Sarney e Itamar Franco. Um vice-presidente, Marco Maciel, 5 presidentes de partido simultaneamente, 40 governadores, dezenas de deputados, pelo menos 15 senadores e mais de 20 ministros de Estado. Sem falar de grandes empreiteiras, quase todas, de bancos, de banqueiros, de empresários de renome. Com razões de sobra, a revista Piauí, num perfil que traçou dele, apresentou-o como o protetor dos poderosos e das celebridades, como inúmeros artistas, entre eles Roberto Carlos. É amigo pessoal de Lula, a quem já recebeu em sua casa mais de uma vez, mas é também de Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo. Uma vez foi fotografado de bermuda nos corredores do Supremo Tribunal Federal. Pediu desculpas e seguiu em frente. Não pelos corredores, pela vida. Usa ou já usou boina, pochete, bandana, chapéu, bonés, suspensórios lisos e coloridos, jaquetões de 4 e 6 botões, pulseiras, colares e relógios de formatos distintos. Rolex não. E gosta de cantar, sem se importar com aqueles que gostam ou não da sua voz. O nome dele é Antônio Carlos de Almeida Castro, mineiro de Patos de Minas, advogado de 9 entre 10 estrelas da política nacional. Cacai, como é conhecido, é o convidado de hoje da Confraria do Brito, que contará também com a participação especial dos jornalistas Guga Noblar e Vinícius Nunes, do portal Metrópolis. Cacai, me diz uma coisa, o seu amigo, enfim, ministro Dias Toffoli está no centro de uma polêmica depois de ter anulado as provas obtidas pela Lava Jato mediante aquele acordo de leniência com Odebrecht. Os órfãos da Lava Jato já começam a se perguntar, quer dizer que não houve corrupção? Não houve o escândalo do Petralão que resultou na condenação de Lula, anulada depois pelo STF? Quero ressaltar a alegria enorme de estar aqui. Para mim é uma honra, ainda mais nesse formato, e fazendo uma alusão ao grande Brito, que é uma figura do nosso coração. São 4 presidentes da República, não são 3, e são mais de 80 governadores, não são 40, mas... Tudo bem, vai se depois. Veja bem, essa história é muito interessante, porque eu fui, se não o primeiro, talvez um dos primeiros, a fazer o enfrentamento das atrocidades que a Lava Jato fazia. E um dos focos era esse. Eu tive clientes, por exemplo, em Geneve, na Suíça, e lá eu tenho parceria com um grande advogado suíço. Ele me dizia das arbitrariedades que o Deltan e os seus comparsas faziam, de levar documentos em mãos, de trazer documentos em mãos. Então, o que é importante nessa decisão do ministro Toffoli, por sinal é muito interessante, até escrevi um artigo para sair agora sobre isso, porque a decisão, ela além de técnica, ela não foi espetacularizada, ela foi colocada no sistema e os jornalistas tiveram acesso. O Toffoli não se manifestou sobre ela.
Por isso que, ao contrário do que diz o Lula, as decisões do Supremo têm que ser públicas, necessariamente a bem da democracia. E é uma decisão extremamente fundamentada, que diz aquilo que, de certa forma, o Supremo começou a dizer quando tornou parcial o Moro e anulou aquelas decisões da Lava Jato. O que é importante? E eu fiquei muito feliz ontem com a atitude do ministro Messias. A decisão do Toffoli é técnica. Houve uma quebra da cadeia de custódia, um abuso no direito de investigar. As pessoas têm que esquecer que está no fundo a corrupção, isso e aquilo, e pensar assim, são direitos constitucionais. Se você estivesse sendo investigado, você gostaria de quê? De ter os seus direitos preservados na totalidade ou de, a qualquer custo, passar por cima para tentar, entre aspas, perseguir o corrupto? Isso é a cabeça do Moro. Essa era a cabeça do Moro, do Deltan e de parte dessa podre elite brasileira e parte da mídia que apoiou esse projeto golpista. Eu, desde 2015, corri o Brasil dizendo que aquilo era um projeto de poder. Então, para mim, é extremamente importante ver agora o Supremo Tribunal de uma maneira técnica. Repito, o ministro Toffoli não foi para a imprensa defender a decisão dele, ele simplesmente fez a decisão. E é absolutamente defensável sob o prisma técnico. Ou seja, a discussão não é se ocorreu tal ou qual ato. Ali o que diz é o seguinte: temos que cumprir a Constituição, o devido processo legal e o amplo direito de defesa. Por que o Supremo não adotou essa decisão, então, lá atrás, quando o juiz Sérgio Moro e o TRF4 mandaram, o primeiro juiz Sérgio Moro, depois o TRF4, mandaram prender o então ex-presidente Lula? E por que eles não tiveram esse poder de enfrentar o que vocês referem, aquela onda, né, lavajatista? Porque o papel do Supremo é esse, enfrentar. O Supremo não está ali para fazer o que a opinião pública quer, mas ele está ali para proteger o devido processo legal. Por que ele não fez isso lá atrás? Denise, veja bem, o tempo do processo penal é diferente do tempo do jornalismo e mesmo do tempo daqueles que acompanham o dia a dia da política. Aquilo que era levado aos tribunais naquela época eram questões processuais que muitas vezes deu a impressão, especialmente para os leigos, que toda aquela organização criminosa, porque a Lava Jato é uma organização criminosa, eu falo isso desde 2015, tinha o apoio do Poder Judiciário como um todo. Não é verdade. No momento em que se julgou a parcialidade do Moro, nós temos que ter a noção do que foi aquele julgamento. Tornar um juiz, que era o juiz mais importante do Brasil, um juiz parcial. Significa que ele tinha lado. Depois, felizmente, até escrevi um artigo chamado Santo Hacker, nós tivemos acesso ao grau eu diria até de periculosidade que significava Moro e os seus asséculas. Então, no momento em que foi levado a parcialidade para ser decidido no Supremo Tribunal, o juiz foi tornado parcial. Da mesma forma, foram anulados por incompetente. E agora, num processo em que se discute uma questão seríssima, que é a quebra de cadeia de custódia, a forma inadequada que os procuradores iam para Genebra para trazer documentos, ou para os Estados Unidos, e passavam por cima de qualquer tratado internacional. Então, o mais importante que eu tenho agora, eu como advogado e como cidadão, especialmente como cidadão, é que nós temos que apurar a responsabilidade criminal do Moro, dos procuradores da República, de alguns advogados que se associaram a eles. Veja bem, eu fui advogado de um senador da República que um dia me procurou domingo à noite e disse: Cacai, já te paguei, você é o cara que eu confio, mas recebi um recado da Procuradoria que eu tenho que trocar de advogado. Eu tenho que contratar o advogado X, porque é quem vai fazer aquilo que a Procuradoria quer. Isso é grave. Isso é escândalo. E por que ele não denunciou na época o seu cliente? Não, meu cliente queria ser... Na verdade é o seguinte, quem está sendo processado criminalmente não quer ser preso. Eu poderia ter denunciado? Não, eu ia romper um contrato com o meu cliente. O que eu fiz para ele? Olha, eu não faço o que esse advogado que está entrando vai fazer. É um direito seu, você está com risco de ser preso. Faça o acordo se você quiser fazer, eu estou fora, saí.
Mas à época, eu sem citar nomes, porque seria uma quebra de confiança, eu fui à OAB, eu convoquei e falei na imprensa, olha, tem advogados fazendo um jogo de assessoria do Ministério Público. Isso que nós estamos tratando aqui ainda vai dar muito pano para manga. Muito pano para manga. Só para terminar o raciocínio, o Supremo, o ministro Toffoli, ele não fez uma entrevista, ele não fez espetacularização de nada, ele fez uma defesa técnica. Ali houve uma série de quebras de questões constitucionais, mas o mais importante, talvez tão importante quanto a decisão dele, foi a decisão que saiu da AGU, do ministro Messias, logo em seguida, dizendo que está abrindo uma força-tarefa para investigar o que o ministro Toffoli decide. Não houve roubo, então? O que aquelas pessoas confessaram, estavam mentindo? Não, ninguém está tratando... Vai ter que devolver o Barusco, aquela sumidade da Petrobras, vai ter que devolver o dinheiro? O que acontece com todo o dinheiro que foi arrecadado por multas? Isso. Porque na decisão do Toffoli não ficou muito claro. Não, a decisão ficou clara. O que é claro é o que vai ser feito a partir... O que não é claro é o que vai ser feito a partir da decisão. Porque quando foi tornado parcial o Moro, que ele deveria ter sido processado criminalmente, o Supremo não pode dizer que houve uma corrupção no sistema de justiça e não ter nenhuma consequência. Eu, à época, quando eu terminei o julgamento da parcialidade do Moro, eu escrevi a respeito, dizendo, e agora? Nós vamos pegar a responsabilidade daqueles que corromperam o sistema de justiça? Porque são duas coisas completamente diferentes. Nós tivemos delações, que foram delações, no mais das vezes, absolutamente ilegais e inconstitucionais. Tem um procurador da República que reconheceu que prendia para fazer delação. Isso é tortura. É uma tortura aceita por parte da sociedade. Aquilo que efetivamente ocorreu e que foi condenado, nem de longe é atingido está sob a suspeição agora da decisão do ministro Toffoli. O que o ministro Toffoli disse foi o seguinte: tal prova é ilegal. Aquilo que derivar de uma prova ilegal tem que ser anulado. Então vai ter gente recebendo de volta o dinheiro que diz que roubou. Não sei se vai ter. Isso? Eu não sei se vai ter gente recebendo o dinheiro que diz que roubou. Vão ter empresas que foram penalizadas de uma forma de uso de uma prova ilegal e que terão direito de ir para a justiça recorrer. Hoje eu conversei, por exemplo, com um... E é bom que seja assim. Sim. É muito bom que seja assim. Ou você respeita o devido processo legal e o direito constitucional, ou nós vamos estar vivendo a barbárie. Quando o Lula ganhou do Collor, do Bolsonaro, eu dizia o seguinte: nós estávamos ali entre a barbárie e a civilização. No momento em que, no meu ponto de vista, na minha visão, a civilização ganhou através do voto democrático, nós não podemos usar os métodos da barbárie, senão a barbárie terá ganho. A barbárie vai fazer de mim, um cidadão que fiz toda a oposição, usar os métodos da barbárie. Qual que é o método da barbárie? É aceitar a prova ilícita. Entendeu? Desculpa só, eu entendo que poderá haver um ou dois casos que você vai saber, mas esse Barusco, por exemplo, nada tem a ver com Barusco. 99% das questões que estão na Lava Jato não serão atingidas. O que será atingido é assim: quem foi condenado por uma prova obtida de forma ilegal, espúria e criminosa, quem tiver essa possibilidade de levantar, tem que levantar. É que talvez abre um precedente um pouco perigoso, né? Não, perigoso é usar a ilegalidade, perigoso é ser desonesto, sim, perigoso é usar a estrutura do Estado, isso é que é perigoso. Mas existe uma insegurança jurídica no país. Não, existe segurança jurídica quando você diz o seguinte: não se pode obter prova contra a Constituição. Isso é que é segurança jurídica. O resto é história. A segurança jurídica diz o seguinte: o Estado tem o dever e o poder de investir e investigar quem quer que seja, dentro da Constituição. Isso é que é segurança jurídica. É isso que é o devido processo legal. Claro. Tá defensável, está bem explicado, está claro. Mas não te parece, Cacai, que tanto na dimensão da Lava Jato, quanto agora essa decisão monocrática do ministro Toffoli, que há aparentemente um excessivo protagonismo do judiciário? Não, eu tenho dito o seguinte: é muito boa essa pergunta. Eu sou um crítico ferrenho do judiciário, poder patrimonialista,
machista, racista. Você pega a foto dos desembargadores de São Paulo, são 300, que é o maior do Brasil, são todos brancos, tem um ou dois que não é branco, e de famílias abastadas. Só que a vida dá, nega e tira, como dizia o poeta maranhense. No momento em que nós quase tivemos uma ruptura institucional, em que o Congresso estava absolutamente acovardado e de quatro, com as suas emendas e tudo mais, a grande maioria, um executivo fascista, através de um presidente da República, quem sustentou a institucionalidade foi o Judiciário. Eu estou louco para começar a criticar o Judiciário. Eu já estou doido para voltar a criticar. Mas, por enquanto, quem manteve a institucionalidade foi, especialmente o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral. Agora, é claro que está na hora de voltar para a caixinha. Já está passando da hora. O Balieiro não tinha o protagonismo que tem. Eu nem diria, eu digo o seguinte, outros. Eu tenho escrito. O Jarrão também é nostálgico. Eu tenho escrito sobre a necessidade de cada um voltar para o seu espaço. Ainda hoje escrevi um artigo sobre isso. Por quê? Porque o judiciário, que sempre quis ser protagonista onde não devia, ocupou um protagonismo necessário. Senão nós teríamos tido golpe. Essa é a verdade. Houve uma tentativa de golpe. Agora, claro. Teve um golpe. Não, teve um golpe. Só não surtiu efeito porque o Bolsonaro não tem o apoio das Forças Armadas. Se ele tivesse o apoio das Forças Armadas, nós estaríamos. Eu, pelo menos, não estaria no Brasil hoje. Boa parte de nós estaria fora do Brasil. Então, assim, eu concordo contigo. Foi importante naquele momento, mas tem que voltar agora cada um a ter o seu espaço. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mesmo na condução dos processos do dia 8 de janeiro, do dia da infâmia lá, eu acho que já há um exagero em algumas questões. Mas veja bem, quando nós estamos vivendo um momento de extrema instabilidade, de ameaças inacreditáveis. Eu me lembro assim, eu estava no plenário no dia 14 de março de 19, quando o Toffoli anunciou que ia abrir o inquérito das fake news. E ele pediu para eu esperar. 14 de março. De 2019. 2019. Ele pediu para eu esperar e falou, eu quero que você defenda esse inquérito. Eu falei, ô ministro, você tem condições de defender? Eu falei, eu acho que você tem o direito de abrir, mas distribuir para o Alexandre é contra o juiz natural. Ele disse, você não sabe o que está acontecendo no Brasil. E eu, como sou um amigo da corte, assim, e tenho... Eu não sou... A vantagem de não ser professor, Noblar. Se eu fosse professor, eu ia dizer, não, mas é contra o juiz natural, eu sou advogado e tenho compromisso com a sociedade brasileira. Eu fui defender o inquérito. E hoje eu tenho uma convicção de que foi um dos fatores que salvou a democracia no Brasil. Explica esse inquérito, porque pode ser que alguns não entendam. O inquérito das fake news era um inquérito que visava investigar quem estava organizando para dar o golpe. Desde de 19, hein? Quem é que estava patrocinando, quem é que fazia fake news. O fascismo, quando crava as unhas numa sociedade, ele crava de diversas formas. Inclusive, dessa forma maliciosa, porque eles não têm escrúpulos. Você discutir com quem não tem escrúpulos é a coisa mais difícil do mundo. Que é inocular o verme da violência e do ódio. O Brasil nunca foi daquele jeito. Nós nos dividimos. Todos nós, ou quase todos nós, perdemos um amigo, ou dois, ou três, ou quatro. Os meus amigos de parte minha, eu deixei vários para trás. Então, assim, o judiciário teve um papel fundamental. Repito, estou doido para voltar a criticá-lo, entendeu? Mas já acho que agora é hora de voltar a ter uma estabilidade entre os poderes. Por quê? Porque nós temos um executivo que pelo menos é democrata, você pode ser contrário a Lula, isso é outra questão. Mas é um executivo que detém... Eu até digo para o Lula, disse... Só o Lula falou lá em casa, no dia da diplomação, que ele não queria ser candidato, só foi candidato porque ele era o único capaz de vencer o fascismo. Claro, teve que fazer uma aliança grande demais, o país está, né, sofrendo um pouco com essa aliança. Mas eu prefiro 1000 vezes isso, e a liberdade que nós hoje temos, assim, do que viver num ambiente que a gente vivia, que faltava o ar, né? Quer dizer, era um ciclo de giz que criaram um imaginário, onde todos nós éramos aprisionados, na verdade. O Toffoli de ontem proibiu o Lula de ir ao enterro do Neto. O Toffoli de hoje diz que a prisão do Lula foi o maior erro histórico. Qual seria o Toffoli de amanhã? Eu fico me perguntando, porque ele tem oscilado, né? O advogado que tem juízo não critica o ministro Supremo assim, né? Quer dizer, eu advogo o Supremo há 40 anos.
Eu prefiro pegar uma decisão histórica como essa que ele deu. Fui contrário quando ele fez aquela decisão específica em relação ao irmão do Lula, claro. Na verdade, ele autorizou, mas ele autorizou, foi tarde, não dava mais tempo. Se encontrar num quartel-general. Não dava tempo pro Lula. A autorização foi... E foi muito tarde, não dava mais nem tempo do Lula chegar. Na época eu disse a ele que vocês não gostaria... Vocês estão falando... Do enterro do Vavá. Do enterro do Vavá, o irmão mais velho. Eu disse respeitosamente. Eu disse respeitosamente ao ministro à época que eu não gostaria nunca de discutir essa decisão com ele. Eu prefiro discutir em público a decisão que ele deu ontem, que é uma decisão histórica, fundamentada, técnica. Repito, até escrevi um artigo hoje dizendo o seguinte: ainda bem que essa decisão é pública, porque o Lula, há 2, 3 dias atrás, disse que as decisões do Supremo deviam ser sigilosas. Um erro histórico. Numa democracia consolidada, como nós queremos consolidar cada vez mais... Por que você acha que ele disse isso? Eu não tenho a pretensão de analisar algumas questões do presidente Lula. O Lula sofreu muito. 580 dias presos, de uma forma arbitrária, inconstitucional, faz com que as pessoas tenham o direito de cometer pequenos erros, vamos chamar assim. Eu sou uma pessoa que acompanha esse processo todo e imediatamente escrevi um artigo que diz: uma decisão histórica e felizmente pública. Porque ontem nós só falamos sobre essa decisão no Brasil inteiro. Só para seguir ainda nessa linha, Cacai, você está dizendo que foi uma decisão técnica. Agora, tem ali, nessa decisão do Dias Toffoli, ele coloca que a Lava Jato se comportou como um pau de arara do século XXI. Coloca isso em letras garrafais. Demorou muito. Parece técnico, é técnico esse tipo de colocação. Absolutamente técnico. Tem gente criticando. Se você... Não, vai ter, claro. Você tem o Sandoval, Sandenberg, Merval. Esse povo vai criticar, porque são as viúvas da Lava Jato. Mas o que você achou dele colocar em letras garrafais? Por quê? Ele tentou passar um recado? Eu acho que precisava. Foi muito adjetivado, não? Para mim, precisava, eu vou te dizer por quê. Nós temos um procurador, subprocurador da República, que numa petição incrivelmente formal e escrita no STJ, disse que a prisão era assim para conseguir as delações. Isso é um escárnio. Isso sim é um escárnio. Então isso significa o quê? Você elogiar a tortura. Porque se você prende para conseguir a delação... Gente, nós tivemos 77 diretores de uma empresa que delatou. A base da delação em qualquer Estado democrático de direito, em qualquer legislação democrática, é a espontaneidade. Como é que você pode presumir que 77 pessoas foram espontaneamente fazer? Então, assim, o que o ministro Gilmar falou ao longo do julgamento é muito mais grave do que isso. Com tintas muito mais... Eu tive um cliente, que eu ganhei, felizmente, tudo dele. O que foi que o Gilmar falou? Diga só para lembrar. O Gilmar falou com muito mais gravidade sobre procuradores, postura daquele castor, postura... Por exemplo, para você ter uma ideia, eu tenho um cliente, Raul Smith, que mora em Portugal, felizmente ganhei tudo dele, e que ele morava em Portugal, eu ganhei a extradição. Aí os procuradores, agora veio o santo hacker do Ostroísta, falavam assim: vamos prender a filha dele que ele se entrega. Isso é o quê? Isso é medieval, é tortura. Aí um procurador falou assim: não, prender é demais, vamos fazer uma busca e apreensão. Fizeram a busca e apreensão na menina, uma cineasta do Rio de Janeiro que não tinha nada a ver com a história do pai. Então esses métodos, eles têm que ser colocados com a tinta que eles merecem ser colocados. Então você está me dizendo que a justiça não é uma boa justiça? Não existe justiça boa. Na verdade é o seguinte: nós só conseguiremos ter algum tipo de estabilidade, de segurança jurídica, no dia em que nós enfrentarmos esses excessos. Se nós não enfrentarmos os excessos, excesso significa um Moro fascista com apoio da grande mídia posando de herói. Brecht já dizia: triste o povo que precisa de herói. Um Deltan Dallagnol absolutamente corrompido, que usava a estrutura do Ministério Público para fazer o que fez. Hoje, não sei se vocês viram, foi determinada a reabertura do processo para ele devolver 3 milhões de reais de diárias absolutamente indevidas. Então, assim, nós só poderemos ter alguma segurança jurídica, que eu gosto dessa sua colocação, no dia em que a justiça for feita de uma forma
não estou dizendo que seja a minha forma de pensar a justiça, mas cumprindo os ditames constitucionais. Eu posso perder como advogado, mas tem que ser fundamentado, tem que ser de uma forma aberta. Você não pode ter um Ministério Público corrupto, que corrompeu o sistema de justiça. O Deltan corrompeu. Quem disse isso? Hoje, eu dizia isso há 5 anos atrás, mas hoje é o Supremo que diz. Corrompeu o sistema de justiça, o Moro corrompeu o sistema de justiça, e agora nós vamos fazer o quê? Fazer uma decisão, querer que o ministro Supremo fala, data vênia, discordo dos métodos. Não, não é assim que funciona. Cacai, você é talvez a pessoa que mais entende, compreende o mecanismo das decisões judiciais no Brasil. Você acha que o Moro tem condição de seguir nesse mandato depois dessa decisão do Toffoli? Não, o Moro não tem condições muito antes da decisão do Toffoli. Eu acho que o Moro, lá vocês sabem disso, lá no Mato Grosso tinha uma juíza que se falava Moro de Saia. Foi cassada? Ela foi cassada por corrupção em 1 ano. Ela se elegeu, deixou... Ela fez exatamente o que o Moro fez. Selma? É Selma. Selma. Eu sei porque assim, eu fui advogado de um governador do estado lá. Ela, antes de ela ir ouvi-lo, ela mandava ele para uma salinha e tirava a roupa dele para humilhá-lo, para quebrar o moral dele antes do depoimento, deixava ele nu na sala. Com base em quê? Com base em nada, na arbitrariedade Sim, dos mas humoristas. ela é investida de que autoridade para impor isso ao senador? Veja bem, quando você tem um sistema autoritário, que isso é o que acontece com o negro e o pobre na periferia, só que não sai na imprensa. Os invisíveis sociais, quando vão depor, eles são humilhados no dia a dia. Eu fui advogado do Renato, um vereador, hoje deputado estadual, que é negro, Renato Freitas. Ele tem voz, mas ainda assim ele foi humilhado. Noblar, você sabe o tanto que eu confio em você, na sua capacidade de inteligência de imprensa. Esse rapaz, ele sofreu o diabo que pode sofrer e se tornou advogado. No dia que ele pegou a carteira, ele saiu pra rua feliz da vida com a carteira na mão. Foi parado numa blitz. Deram lá um baculejo nele e tal. E ele mostrou a carteira de advogado. Foi preso por portar um documento falso. Essa é a realidade brasileira. O policial falou assim, esse documento é falso, você está preso. Não acredita. Então, assim, esse governador que foi colocado nu na sala dessa juíza, que felizmente foi cassada por corrupção, em menos de 1 ano, ele representa uma elite que está sofrendo aquilo que os negros, os invisíveis, sofrem no dia a dia. E que ninguém ouve falar. Assim, por que eu digo que o Moro não tem condições de se sustentar? Porque ele fez muito pior do que fez essa senadora. Só que ele tem ainda um espaço de contenção grande. Então ele está se esbarrando por aí. Ele está vindo, sabe, do Rio de Janeiro, você pega um rio, eu sou do interior, você sobe alguma coisa do rio, vai pau de encher. Bate do barraco ali, bate, entendeu? Mas não tem saída. Até me convidaram agora para poder fazer a sustentação contra ele no Tribunal Eleitoral. Eu estou morrendo de vontade, vai preso? Mas não é minha área. Vai preso? Eu não acho muita saída, não. Eu acho assim, eu quero dar a eles aquilo que eles não deram, repito. Mas eu me lembro que tinha um processo aberto aqui no STJ contra os procuradores. Me liga lá um jornalista importante, colega de vocês, e fala, Cacai, você acha que os procuradores têm que ser presos? E eu falei, não, eu não acho que agora não tem contemporaneidade. Se processados, se julgados, acho que eles devem ser presos. Mas eu não quero aquilo que... Senão a barbárie vai ter vencido. Se eu mudar de lado das minhas defesas... Você defenderia? Nunca. Não, o Bolsonaro me procurou para defendê-lo. Eu sentei na frente dele, quando ele começou a falar, eu falei, por favor, eu não quero nem que o senhor termine a frase, eu não o defenderei nunca. E ele disse, mas por quê? Eu falei, não, é melhor não dizer, né? É aquela história do Ariano Suassuna, né? Eu gosto de falar mal nas costas, porque falar na frente é falta de educação. Essa coisa, Cacá, a gente já está aqui há uns 40 minutos conversando, muito fulanizado, muito Deltan, muito Moro. Você tem um homem experiente, viajado como você, um profissional desse calibre, você tem uma sugestão para uma justiça mais inclusiva, uma justiça 4.0, século XXI? Qual é a sua proposta para esse tipo de mazela não se repetir? A gente tem conversado muito sobre isso, porque o Brasil tem uma Constituição que é extremamente interessante.
se nós cumpríssemos a Constituição, seria um grande avanço. Para você ter uma ideia, a lei de execução penal brasileira, que a minha grande luta é contra o sistema penitenciário brasileiro. Por exemplo, quando eu entrei com a ADC 43, que foi a ação que deu a liberdade do Lula, o Lula não foi solto por causa da parcialidade do Moro. Ele foi solto por causa de uma ação que eu entrei, depois a ordem veio e tal, que é a ação direta de constitucionalidade sobre o trânsito em julgado. Eu fiz essa ação 100% pensando no sistema carcerário brasileiro, não foi do Lula. Depois o Lula se aproveitou, meu querido amigo Zé Disseu foi solto e tal. Se no Brasil as coisas fossem cumpridas, as leis fossem cumpridas, a lei de execução penal não permite que exista um sistema carcerário. Nós teríamos que implodir o sistema carcerário. Então eu acho que o que nós precisamos é investir na educação e, não é uma forma barata de responder não, mas é a verdade, e de fazer cumprir o que já existe. Seria muito bom, nós vamos melhorar. Se você imaginar, por exemplo, a importância de uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Por mais que eu seja um cara que tenha formação humanista, que advogue para negros, eu jamais poderei expressar o que passou uma mulher para ser candidata ao Supremo Tribunal Federal negra na sociedade brasileira. Nós temos que dar voz às pessoas que têm que ter voz. Não adianta que eu vá falar pelo Renato. Eu subi a tribuna, Denise, é interessante, eu fui defender o Renato na tentativa de cassação dele lá na Câmara dos Vereadores de Curitiba. O Renato Freitas é um vereador negro que foi pedir a cassação dele por ser negro. E eu fiz um discurso numa linha X. Os vereadores, todos brancos e poderosos, olhavam para mim com admiração. Até porque eu era advogado de alguns deles, outros que talvez precisassem de mim no futuro. O Renato falou depois de mim com a mesma linha de discurso, eles olhavam para ele com ódio. Incrível isso. Então nós temos que fazer inclusão. Eu tive agora, final de semana passado, eu estou cada vez mais partindo para a literatura, que a advocacia é muito chata. Advogado é chato, ministro é chato. Eu vivo disso, não tenho como esquecer chato isso. E feio, né? Aquelas roupas horríveis, aquela coisa, aquela pompa toda, excelência. A estética agora eu estou propondo, vou falar com o ministro Barroso, não vai adiantar, mas eu respeito muito o ministro Barroso, que mude o rito daquelas sessões. O ministro não pode ler um voto 6 horas. Se tirar a TV Justiça, ninguém lê voto 6 horas. Entendeu? A TV Justiça deveria existir, vai discutir a questão da eutanásia, a questão do marco temporal. Agora, TV Justiça, você acha que foi um erro criar a TV Justiça? No dia que a TV Justiça foi instaurada, eu falei para o ministro Marco Aurélio, ele não vai se lembrar, mas eu me lembro, que no mínimo não poderíamos ter TV Justiça para os processos penais. Vou contar para vocês aqui uma pessoa que provavelmente vocês conheceram. Eu fui advogado do Duda Mendonça. Duda era meu amigo, gênio da raça. Duda, que foi marqueteiro da primeira campanha 2002, quando o Lula se elegeu. Foi processado no mensalão. E eu fui advogado dele e ele foi absolvido. No dia que terminou o julgamento, nós fomos lá numa churrascaria que ele gostava muito lá em Salvador. Pedimos um vinho e ele disse: Cacá, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mas eu, no imaginário popular, eu sou condenado. Porque eu fiquei 6 meses sendo tido como mensaleiro. Abriu empresa fora do Brasil. Não adianta. Então, assim, a espetacularização do processo penal é um crime. Então, só para terminar, a TV Justiça, ela é irreversível, não vamos tirar, mas pelo menos no processo penal ela tem que deixar de existir. Você vai discutir o marco temporal. Você chega perto de uma pessoa, tem a opinião dele formada independentemente de qualquer coisa. Processo penal não, processo penal é fato, você tem uma condenação, que eu digo que é uma condenação acessória sem previsão legal. É um absurdo. Só fazendo um adendo, tem um estudo da Universidade Federal de Pelotas que fala que quando a TV Justiça começou a transmitir os votos, eles aumentaram 15 páginas desde 2017. O Conjur deu uma matéria dizendo que aumentou 30% o tamanho dos votos, porque as pessoas querem... Gente, a vaidade é um dos problemas do mundo. Uma vez me perguntaram assim: Cacá, mas você é vaidoso? Como não ser vaidoso? Me bota uma beca preta, me coloca numa tribuna na frente de 11 ministros sendo transmitido para o Brasil. Porra, é impossível. Eu me sinto até bonito, entendeu? Cacá, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas ainda mantendo no STF. O ministro Cristiano Zanin está sendo muito criticado pelas
atuais decisões dele, as mais recentes agora, principalmente na questão da descriminalização da maconha e no voto do marco temporal também, que, né, enfim, ele votou seguindo Moraes. E aí eu queria saber como que você está avaliando o trabalho do seu ex-colega de advocacia. Olha, advogado que tiver juízo não fica criticando o ministro, não, entendeu? O ministro Zanin, eu acho que naquilo que quase que mais me interessa como advogado, que é a questão criminal, eu sou advogado criminal, eu tenho certeza que ele será um ministro garantista, porque as teses que ele defendeu para o Lula são baseadas em princípios que nós, advogados criminais, sempre defendemos. Eu vou discordar dele, quase certamente, nas questões de comportamento. Outro dia eu estava no Palácio, uma questão que o Lula fez lá, e chegou um deputado evangélico para mim e falou assim, você estava lá, e falou assim, Cacai, o que você está achando desse julgamento aí da discriminação da maconha? Eu falei, é um absurdo. Ele falou, que bom que você pensa assim, vamos ao Lula comigo. Eu falei, não, eu sou favorável a descriminalizar tudo. Não tem essa história de 15 gramas, 20 gramas. Então, assim, eu acho que o ministro Barroso, por exemplo, que é um grande ministro, profundamente preparado, eu discordo muito dele nas questões criminais. Nós temos divergências respeitosas e tal. Na questão comportamental, ele é um dos melhores ministros supremos. Eu acho que talvez a gente está desenhando aí um ministro ao contrário do Barroso. Nas questões criminais vai ser um garantista. Você pode defender o Supremo para as pessoas nesse programa, neste momento? Olha, eu acho o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Supremo Tribunal e o Tribunal Superior Eleitoral impediu o golpe no Brasil. Claro, aliado a isso, o despreparo do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse respaldo das Forças Armadas, o Bolsonaro conseguiu que um grande jurista brasileiro manchasse a sua história para dizer que o artigo 142 diria que as Forças Armadas eram tutores da nação. Você está falando do Ivisgado. É uma infelicidade enorme. Porque assim, se nós não tivéssemos tido a participação do Supremo nesse momento, nós teríamos tido o golpe. Claro, eu acho que o principal foi não sei se você se lembra, uma vez o Mourão estava falando na Globo News. O Hamilton Mourão, vice. O Hamilton Mourão, vice-presidente da República, perguntaram para ele, mas vem cá, e o Bolsonaro intelectualmente? Ele disse, não, ele não tem questão intelectual, não, ele ficou só na força física. O cara é vice-presidente da República, falar isso do presidente da República. O Bolsonaro é um beócio. Mas na época que o Bolsonaro servia ao Exército, ele só se destacou em corridas de curta distância. Daí o apelido que ele ganhou entre os seus colegas, que era Cavalão. Corria bem. O resto não. Eu acho que o paraquedas ele quebrou os braços e as pernas, né? Tem uma história muito famosa dessa. E armado foi assaltado. Só sabia correr, então. Eu não sabia pular. Só sabia correr. Agora, Cacai... Não, desculpa. Não, é só porque tem um ponto que você já abordou no início que eu acho importante esclarecer, porque a crítica que está sendo feita à decisão de ontem é que o povão está achando que vai liberar geral. Que por conta da decisão de ontem, todo mundo vai escapar da Lava Jato. E há pouco, no início da conversa, você falou que 99% não vai afetar 99% dos casos. O Dallagnol ontem falou que afetaria os 400 investigados de mais de 26 partidos. O discurso do Dallagnol foi esse. Ele então está mentindo. É um mentiroso quanto mais, né? Quer dizer, ele está desesperado, está vendo que provavelmente vai ser processado, deve ser preso e tal. Então ele hoje já não tinha credibilidade para quem o conhece. Mas ele ainda se apega a essa, foi cassado, vai ser processado. Eu não gosto que ninguém seja processado, eu sou uma pessoa... Aliás, você devia gostar, né, Cacai? Não. Desculpa te interromper, mas porque você é advogado criminal. Mas só os inocentes que me procuram. O que o Supremo fez ontem, o que o ministro Toffoli fez ontem, foi anular provas que foram obtidas de forma ilegal. Não tem essa repercussão que tem. E nem pode ter, por exemplo, o Barusso, que você citou. Não tem nada a ver com o Barusca essa história. Não vai devolver dinheiro. Não, nada, não zero. Aquelas pessoas... Veja bem... Agora, não e da Odebrecht? Eu queria que ele concluísse essa parte, porque para mim ainda não está perfeitamente claro por que não vai anular tudo, só é pouquinho. Não, explica melhor. Não é só pouquinho. Todos aqueles que tiveram provas, que foram condenados criminalmente, condenados a pagar dinheiro e tal, através de uma prova ilegal, terão direito de discutir no judiciário. Quem é que vai dizer que aquela prova foi ilegal?
Não, o Supremo já disse. O Supremo disse o seguinte, esses mecanismos aqui que foram da Odebrecht, veja bem, o Odebrecht não pega geral, as delações do Odebrecht não contaminam todos nós advogados sabíamos que aquilo era ilegal. Todos. Faltava o Supremo dizer. Agora, você veja bem, vamos com, hipoteticamente, um processo X da Odebrecht, em que foi usado esse item ilegal, mas tenha 4, 5 provas. Esse cara não vai ser absolvido, nem vai devolver dinheiro. Porque existem provas que não foram atingidas por ele. E quem vai dizer isso vai ser cada caso. Cada caso. Eu hoje já fui procurado por um jornalista, não vou dizer o nome, claro, mas que foi condenado numa prova obtida de forma ilegal. Então você vai à justiça e a justiça vai dizer duas coisas. É importante, essa pergunta sua, ela tem uma relevância pelo seguinte, vai dizer, essa prova aqui é ilegal. Ela não, gente, a prova ilegal não pode valer. O Deltan Dallagnol, que é um facínora, ele defendeu, e eu tentei debater com ele, ele foge de mim. Ele foge de mim igual o diabo da cruz. Eu fui ao Congresso várias vezes para debater o quê? Ele dizia que a prova ilegal poderia ser usada. Vocês lembram disso? Tais medidas, 10 medidas. Eles inventaram 10 medidas contra a corrupção. Não tinha nada contra a corrupção. Era para fortalecer o excesso deles. Então, a prova que é ilegal, ela vai ser retirada dos autos. Ela deixa de existir. Mas tem mais 3 provas de condenação. Está mantida a condenação. É assim que funciona. Quem delatou, quem se autoincriminou e confessou, portanto, não tem volta. Para esses não teria volta, porque confessaram. Não é essa a questão. É o seguinte, o que o Supremo está dizendo? Está dizendo o seguinte, foram obtidas provas de maneira ilegal. Essa prova não vale. Gente, isso é o óbvio do óbvio. Claro, mas sempre... assim, eu queria saber o seguinte, vocês aceitariam uma prova contra vocês obtida de forma ilegal? Ninguém aceitaria. Ninguém aceitaria. A partir do momento que essa prova for retirada dos autos, eu fui advogado do Demóstenes. Aí tem que ver o que vai sobrar, né? Claro, é isso. O Demóstenes só tinha contra ele. Demóstenes Torres. Demóstenes Torres, senador da República. Foi senador lá pelo Goiás, se eu não me engano. Goiás. O Demóstenes tinha contra ele uma gravação, obtida de forma ilícita. Eu ganhei no Supremo Tribunal Federal que aquela gravação era ilícita. Quando retirou dos autos, não tinha mais nada. Então ele foi absolvido. Neste caso da Lava Jato, quase certamente, quando você tirar essa prova ilegal, para vários deles, vão existir vários outros. Por exemplo, a pessoa que foi lá e fez a delação. A pessoa foi lá, fez uma delação e mostrou 30 hipóteses de crime. Você tira a prova ilegal, fica 29. Vai estar condenado do mesmo jeito, não vai devolver dinheiro nenhum. A importância disso é o contexto de manter a questão democrática. Não vale prova ilegal feita por procuradores que corromperam o sistema de justiça, por um juiz que corrompeu o sistema de justiça e que tem que ser responsabilizado. É o que eu estou dizendo desde o início. Não adianta nada que está acontecendo se não tiver um processo contra o Sérgio Moro, um processo contra os procuradores. Sérgio Cabral saiu, eu imagino que tenham trocentas provas além das delações, mas ele saiu com base neste problema do sistema, dos dados que foram trazidos de maneira ilegal. Não, e aí ele usou esse... Ele não saiu só com tirar isso, o não. Sérgio, foi isso. A prisão do Sérgio Cabral, eu não sou advogado dele, até na época me procurou, por um tempo tão longo, era um estupro. Você não pode fazer com que a pessoa cumpra uma pena antecipadamente, é uma outra questão. Veja bem, eu estou defendendo agora, por uma coerência constitucional, que o Bolsonaro não seja preso agora. Todo dia eu recebo telefonema de, mas você está dizendo isso, você tem que prender... Não tem que prender o Bolsonaro agora. Tem que fazer os processos, dar a ele o direito de defesa, e em havendo condenação, que haverá, ele tem 5 ou 6 processos graves, transita julgado e prende o cara. Você não pode sair, a prisão não é em lugar nenhum do mundo, salvo nos Estados Unidos, que é o pior sistema e que os brasileiros adoram copiar, né? Você vê, nos Estados Unidos tem 4 milhões de pessoas presas. É uma coisa inacreditável. É o seguinte, as mulheres raramente têm voz, é difícil a nossa vida. Já não tem na justiça, né? É verdade. Cacá, é difícil. Seguinte, eu queria saber sobre a prisão em segunda instância, porque volta e meia o Congresso retoma esse assunto e a gente já teve um posicionamento do Supremo, mas você acha que tem que haver, não tem que haver? Olha, para mudar a decisão, Denise, tem que haver uma mudança constitucional.
A Constituição é muito clara. Eu fui o primeiro a entrar, a DC 43, eu fui o autor. Eu ficava abismado quando eu ia fazer debate, eu corri o Brasil inteiro debatendo isso, assim, mas em Portugal não é assim. Nos Estados Unidos, principalmente, adoram os americanos. Mas a Constituição brasileira não sai nos Estados Unidos. Entendeu? A minha questão é constitucional. Nossa, é muito grande, né? Não, e lá, aqui a nossa Constituição é muito clara. Quer dizer, a prisão só pode se dar após o trânsito ter julgado. Acabou o assunto. Após o trânsito ter julgado. Foi isso que nós ganhamos. E foi isso que liberou o Lula. O Lula foi solto por causa dessa decisão que nós ganhamos. Que demorou, o Supremo demorou demais, o Supremo. Nós podíamos ter feito esse julgamento no início. Eu me lembro eu fiz 10 audiências com a ministra Carmen, com vários ministros, que eu queria assim, gente, vamos julgar. Era incrível. Eu ia fazer uma palestra no Nordeste, sentava num bar para tomar uma caipirosca aí no fim da noite, passava um cara que eu nunca tinha visto, falava assim, e a prisão em segundo grau? Segunda instância. Segunda instância. Virou um momento, uma discussão nacional. Se o Supremo tivesse decidido, o Supremo tem que decidir as questões com a maior celeridade. Só que, pô, é um tribunal assoberbado, né? Agora, outra coisa que eu queria ver com você, como é que é quando o Noblat estava fazendo ali a lista dos seus clientes, né, 40 e tantos, 80 governadores, você até corrigiu, 16, sei lá, 18 senadores, né, 4 presidentes da República. 18 senadores foi quando eu tinha a bancada maior que do PMDB. Agora, é todo mundo inocente mesmo, Cacai? Porque é tanto político precisando de advogado criminal que a gente começa a desconfiar um pouco dessa inocência toda. Denise, eu vou ser sincero, eu advogo, eu tenho um princípio na minha vida profissional. Eu só pego uma causa que eu tenha um direito absolutamente defensável. Eu não gosto do advogado que critica o cliente na mesa de bar, no restaurante. Se eu tenho uma tese, eu defendo essa tese. Por exemplo, essa semana eu fui procurado pelo Lula Marques, que me disse, Cacai, fui proibido de entrar na CPI. Não, é um absurdo aquilo. Então, assim, o que eu fiz? Lula Marques, um fotógrafo. Fotógrafo que foi da Folha, hoje está na EBC. Eu achei, isso aqui é liberdade de imprensa, é liberdade de expressão, é direito ao trabalho. Então, assim, eu gosto do Lula, mas eu advoguei uma causa. Então, eu fiz um mandato de segurança, e felizmente conseguimos eliminar, em nome de uma tese. Na advocacia, você tem que ter tese. Claro, teve um momento, até estou brincando aqui agora de 16 senadores, que eu tinha 16 senadores que eu era advogado. Foi até muito engraçado, porque o Tião Viana foi disputar a presidência com o Sarney. Uhum. E aí a Folha deu uma página inteira dizendo que eu tinha a segunda maior bancada do Congresso. O PMDB, eu até fiquei chateado que não era verdade, eu tinha uma a mais, mas que não aparecia. E aí o Tião me ligou, sou amigo do Tião, falou, pô, eu preciso conversar com você. Eu falei, cara, se você está achando que eu tenho poder no Congresso, isso não é verdade. Embora eu não desminta, porque lá em Minas Gerais, fama de comedor poderoso e valente, você não desmente, né? Mas eu fiquei na minha. Mas aí falei com ele, falei, Tião, isso não é verdade não. Realmente eu era advogado de 16 senadores. Mas disse para ele, mas se eu tivesse um voto, seria do Sarney. Então, vamos beber e vamos almoçar, mas é verdade, eu tenho uma relação pessoal com o Sarney. Olha uma coisa. Então, a advocacia tem muito isso, assim. Como eu advoguei para o governador lá atrás, indicado pelo Nilo Batista, e como Brasília tem o foro, eu sou contra o foro privilegiado, mas é um preceito constitucional que eu tenho que obedecer. Então, aconteceu, né? Eu fui advogado de mais de 80 governadores. O Cacai, por que este é um país onde tem lei que pega e tem lei que não pega? Olha, o Brasil, primeiro, é um país continental, né? Assim, você veja a dificuldade que eu que já advoguei no Brasil inteiro, os costumes são, penso que vocês conhecem bem, mas são impressionantemente diferentes. Você vai advogar no Acre, é um país. Você vai advogar no Sul, é outro país. Eu já advoguei numa tentativa de impeachment em Santa Catarina. Foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, assim. Num dado momento, me acordaram de madrugada porque iam fazer uma invasão no Congresso, na Assembleia lá. E eu adorei aquela ideia para ver de longe, não que eu ia participar.
E aí eu pensei num mandado de segurança para impedir a invasão e tal. E aí eu fui ver, olha só como é que são as coisas. Eu era advogado do principal pessoa do governo. E quem era contra? O principal era o Jorge Morhaus, nosso querido amigo lá do Piantella de tanto tempo. E eu fui ver a composição do governo, tinha uma filha do Jorge Morhaus que era secretária do governo que eu estava defendendo. E que o pai queria derrubar. Aí eu entrei com o mandado de segurança, eu mandei com a medida cautelar e coloquei ela como testemunha. Então, eu nunca comentei isso, vou comentar com vocês aqui. Coloquei ela como testemunha e pedi para o governador assim, olha, quando eu estiver chegando no tribunal para dar entrada, pega um jornalista da sua confiança e perguntar assim, por que a Fernanda, acho que era a Fernanda Morhaus, é testemunha? E aí, eu estou entrando, vem o jornalista e pergunta, por que a Fernanda Morhaus é testemunha? Eu falei, ela sabe. Nem eu sabia, nem ela sabia. Mas daí 2 horas fizemos um acordo. Não tem limite. Então o Brasil é muito amplo, entendeu? Assim, é muito diferente. O que acontece no Sul é totalmente diferente. Então é difícil. Qual o seu cliente mais injustiçado? Ah, são vários. São muitos. Todos. É o de hoje. O atual? É o atual. Veja bem, você falou no Maluf. Eu tenho todas as divergências possíveis com o Maluf. E acabei sendo advogado dele, fiz um trabalho super legal. Além disso, ele tem uma adega maravilhosa. Tem uma adega fantástica. Eu jamais diria fez não. O trabalho pela adega. Eu jamais diria não àquela adega. Isso aí é um problema grave. Mas assim, eu acho que talvez o meu cliente mais injustiçado seja uma menina de Brasília, filha do ministro do TSE. A Adriana Vilela é um escândalo o processo dela. Escândalo. Qual é o processo dela? Ela foi processada por ter mandado matar o pai e a mãe. Caso da 113 Sul, né? E eu tenho provas antiquíssima. concretas que ela não está no processo. Mas, quando eu entrei no caso, ela já estava pré-condenada. A mídia, que aqui nós estamos com os maiores jornalistas do Brasil aqui, se a mídia quiser, ela faz um caso impossível. É muito difícil. Advogar contra a mídia é uma coisa. Pra você ter uma ideia, eu respeito. Aí a Lava Jato provando, né? Claro, que agora, tantos anos nós estamos demorando para mostrar a podridão da Lava Jato. Eu, antigamente, eu respeito muito o trabalho da mídia. Eu acho que quando o repórter me liga, eu necessariamente o atendo. Só que às vezes eu perdia, não, mas eu gastava 3, 4 horas com o jornalista. Então eu fiz uma lista de transmissão com 800 jornalistas. Aí eu faço uma notazinha e respondo a todos ao mesmo tempo. Porque eu acho que tem que ter o outro lado. Acho que tem que ter. Ainda que não valha muita coisa, essa história do outro lado é importante. Então o trabalho da mídia é fundamental, mas pode ser fatal. Me diga uma coisa. Está presa? Não, eu não tenho cliente preso, não. Vem cá, a advocacia tem muitas histórias, a gente já está chegando, infelizmente, no fim dessa conversa. A advocacia tem muitas histórias e você, seguramente, por tudo que já fez até hoje, você já viveu muitas histórias interessantes. Eu me lembro que uma delas, pelo menos de ouvir falar, você pode corrigir e dizer como foi de fato, foi de uma história de um cliente teu, que eu não me lembro mais o nome, que você, para conversar com ele, se sentir seguro de que vocês não estavam sendo grampeados, ouvidos, ou o que seja, você fazia isso, se não em alto mar, pelo menos dentro do mar. É verdade isso? Isso é uma coisa interessante. Aí eu estava atuando... Diz quem era o cliente para poder o Catiola. comparecer. Eu advoguei para o Catiola. Quem era o Catiola. Catiola era um banqueiro, dono do Banco Marca, que quebrou, mas que os interesses políticos, outros e financeiros disseram que ele tinha ganhado dinheiro com a questão do Banco Marca, na época lá com o Banco Central, que era o Chico Lopes. E teve um momento que ele tinha que conversar com um determinado banqueiro também. E ele falou, Cacá, a maneira mais fácil é a gente encontrar em Paris. Eu falei, cara, você não entende como é que funciona o mundo. Se a gente sair do Brasil no mesmo tempo que esse cidadão, a mídia vai saber imediatamente. Nós temos que fazer uma coisa reservada. Aí eu liguei para... Temos que esconder da mídia. Claro, não, a mídia, evidentemente, uma das funções do advogado é esconder da mídia. Entendeu? Na assessoria de imprensa. Não, veja bem, eu admiro muito uma série de pessoas que trabalham com isso. Mas eu mesmo faço assessoria de imprensa dos meus clientes, eu nunca contratei ninguém. Primeiro, eu conheço o caso como ninguém,
Segundo, eu sei o que pode ser dito. E o assessor de imprensa não tem obrigação de saber. Então eu não critico quem faz, não, sou amigo de vários, mas prefiro eu mesmo fazer. Mas aí eu liguei para ele, por esse outro banqueiro, que eu não posso dizer o nome. E falei, o Catiola precisa falar com você. Vamos encontrar em tal lugar, lá no Recreio dos Bandeirantes, às tantas horas. Eu fui de carro com o Catiola, levei um calção que eu tinha acabado de comprar, bati no vidro e falei assim, coloca esse calção e vai pro mar que meu cliente está indo para lá. Aí o cara foi... Mas por quê? Porque você não se sentia seguro para essa conversa, era porque isso? Teve um caso famoso de um governador do Paraná que chamou o outro para conversar e falou assim, vamos conversar andando na praia que é seguro. E ele estava gravando o cara por dentro do calção. Esse mesmo governador depois fez o Policarpo Júnior refém e preso no banheiro no apartamento dele. Ah, eu não me lembro. O Lupion, né? Se lembrasse, não diria. Mas... E aí a conversa foi... Aí a conversa ficou os dois com a água por aqui, conversando. E eu tenho uma outra história interessante também. Tinha um subprocurador da República, que era um homem desqualificado, que felizmente nós tiramos da Procuradoria, que queria, no caso Lula, eu era advogado da Rosiana. Da Rosiana Sarney. Da Rosiana Sarney, candidata à presidência da República. E a época deu uma matéria que derrubou a candidatura dela, mas esse precisava de ter uns documentos e esse procurador gravou uma conversa que envolvia José Dirceu e tal. Quem que me avisou disso? Eu estava no Piantela, às 2 horas da manhã, o Toninho Drummond, meu querido amigo do coração, vem no meu ouvido e fala assim, não posso te contar não, porque é da Globo, mas eles estão fazendo uma gravação agora lá na Procuradoria contra seu cliente, Zé Dirceu e tal. Eu tinha bebido alguma coisa, passou na hora aquilo ali. Levei o carro, passei na porta da Procuradoria, estava a luz acesa. Eu falei, provavelmente você estava lá. Lá no Piantela que eu estou dizendo. Podia estar na Procuradoria. Aí eu soube que era verdade e tal. Resultado. Eu peguei um deputado amigo meu do Pará, do Goiás, falei, eu preciso ter essa fita. Mas ninguém chegava perto do cachoeiro. Todo mundo tinha medo do cachoeiro. O cachoeiro é que estava gravando. Arrumei um apartamento em Goiás, cobertura, com piscininha, pedi meu amigo para ir jantar, ele prestou o apartamento, esse deputado foi com o cachoeiro dentro da piscina e falou, eu preciso da fita para o Cacai. O cachoeiro, mas é absurdo, você não confia em mim? Eu preciso da fita, me entregou a fita. Eu fui ao Ali Camel com a fita na mão. Que era o diretor de jornalismo da Globo. E falei, Ali, escute essa fita e veja se merece ser levada ao ar. Ele escutou e falou, o Jornal Nacional hoje vai abrir com essa matéria. Tiramos o subprocurador, desmoralizamos a história. Quer dizer, essa é a história da advocacia também, né? Eu me lembro do subprocurador, não me lembro do nome dele, mas me lembro do personagem. Não dizer o nome dele, agora, voltando, profilaxia bucal. Voltando ao Catiola, ele acabou saindo do Brasil, né? Ele fugiu, né? Na verdade. Não, ele não fugiu. Eu ganhei a liminar. Não, veja bem. Qual que é a diferença de fogo? Eu vou dizer que é a diferença. Se ele tivesse ganhado a liminar e tivesse o impedimento de sair do Brasil, ele teria fugido. Ele ganhou a liminar e optou por sair do Brasil. Não tinha nenhum impedimento. Ele até fez uma coisa muito interessante. O Catiola era uma figura. Eu saí do caso. Quando ele saiu do Brasil, que era um direito dele, mas eu falei, olha, como eu ganhei uma liminar, já estava sem pressa ter o nome e a tese, né? Então eu saí. Sou amigo dele. Mas ele fez uma coisa interessante, o filho dele parecia muito com ele. Ele estava no posto, lá no ponto 0 preso, ele botou a roupa dele no filho, e o filho entrou no carro e saiu a imprensa inteira. Atrás do filho, atrás do filho. Catiola. Ele pegou um táxi, foi para o aeroporto, pegou um avião e saiu do Brasil. Aí ele foi para Itália. Porque ele era dessa cidadania. Ele era italiano. Tinha naturalidade, tem naturalidade. E aí aconteceu uma coisa interessante, Noblar. A hora que eu não sabia de aquilo, e ele ficava, o filho dele ficava passando, a casa dele ali na Barra tinha um negócio de voal assim, fininho. O filho dele passava e os jornais do Brasil inteiro falando assim, Catiola está em casa, sem sair. Ele na Itália. Ele já estava na Itália. Ele foi preso depois em Mônaco. Não, aí o que acontece? Por que ele foi preso? Ele não podia sair da Itália. Aí ele estava preso na Itália. 3 dias depois ele me liga e fala, Cacai, eu estou na Itália, não te contei, porque você ia colocar talvez alguma objeção.
Eu falei, Catiola, eu preciso sair do caso então. Não, você fez o correto, mas é um direito seu. Aí eu fui para Roma e ele falou assim, eu falei, só te dou um conselho, como última coisa que eu vou falar como advogado. Não entre nem no Vaticano, porque você vai estar na lista vermelha da Interpol e vai ser preso imediatamente. Mesmo no Vaticano? Qualquer lugar, não saia da Itália. Aí passados uns 6 meses, a gente mantinha contato telefônico, ele, eu estou angustiado aqui em Roma. Eu falei, pô, vá para Nápoles. Vá para Positano. Beleza, Florença. Florença, pô, você imagina que maravilhosa prisão, vai ficar preso na Itália. Mas aí ele apaixonou por uma menina. Arrumou uma namorada. E a namorada falou, não, vamos ver o aberto de tênis lá em Mônaco e tal. Quando ele entrou em Mônaco, você não apresenta documento para entrar, estava de carro, mas ele ficou no hotel de Paris e apresentou o passaporte dele. Ixi. Ele apresentou o passaporte, acendeu uma luzinha vermelha, foi preso imediatamente. Bom, O que também o foi amor preso em não Mônaco. faz. Olha, a prisão de Mônaco, eu fui lá visitá-lo. Ele já foi só? Foi, não. Aí depois ele foi extraditado, né? Porque Mônaco o extraditou. Aí já não era mais advogado dele. E pra você ter uma ideia, na prisão Extraditou para para Brasil. Ele veio cumprir pena Você aqui. disse que ele foi sem nenhum empecilho legal. que Não foi tinha tudo- nenhum impedimento. Por que então teve a luzinha sem dia? Porque depois teve a prisão dele. Depois você fez- Naquele da momento prisão eu tinha um dele foi eliminado decretado. Supremo, mas como ele foi para a Itália, houve A decretar a decretada a prisão. E é interessante porque lá na Itália, lá em Mônaco, aconteceram 2 coisas interessantes. Uma delas, ele toda segunda-feira ia uma nutricionista na cela dele, ele falava o que ele queria comer na semana, pagava e eles entregavam tudo para ele tinha uma geladeira e um fogão dentro da cela dele. Então ele. E a outra coisa interessante é que um dia ele teve uma crise e foi para o hospital. Aí ele chegou no hospital, tinha uma quantidade de guarda e tal, ele falou, nossa, mas eu sou um cara importante, quantidade de guarda. É porque o príncipe Albert estava na sala, no quarto ao lado. no quarto ao lado. A segurança era do príncipe. Claro. Esse é o Cacai. presídio. iFood na Papuda, né? iFood na Papuda. Me diga uma coisa, por último, porque realmente já estamos estourando todo o tempo. Você acha que o Bolsonaro, se ele sentir que vai ser condenado e preso, ele foge? Ele não tem para onde fugir. Por quê? A gente tem informação que ele hoje é investigado nos Estados Unidos. O sistema criminal dos Estados Unidos é cruel. A prisão dele seria talvez muito mais rápida. Aqui eu defendo que ele tem que responder em liberdade e ser preso só após a condenação. Então, em tese, não é nem seguro ele ir para os Estados Unidos agora a é passeio. muito inseguro. Nem Não, a pro Paraguai. passeio. A passeio. Eu acho que não tem saída. Ele vai pagar pelo que fez. Rosa Weber vai se aposentar agora no final do mês. Qual o nome melhor para o STF? Bruno Dantas, Flávio Dino, Jorge Messias ou Cacai? Eu, uma vez, no primeiro governo Lula, estava sentado o Lula, o Zé Disseu e o Márcio, em novembro, Márcio mais ou tá mais menos. baixo. Márcio estava mais baixo. Primeiro, ele ia assumir em 1º de janeiro. E o Márcio perguntou assim, Cacai, você teria interesse em algum cargo? Eu falei, o único cargo que me interessa é ex-ministro do Supremo. Se eu pudesse ser nomeado ex-ministro, eu acharia ótimo. Eu jamais seria Não ministro. vamos acabar antes dele falar do Orlando Brito. É sempre simples. Olha, A sua o Brito- lembrança do Brito. O Brito, eu fui advogado do Brito. Eu sei. Amigo pessoal dele. E assim, é muito interessante. O Brito me deu um dos presentes que eu mais amei na vida. Quando eu fiz a CPI do Catiola e do Catiola, do Cachoeira. Cachoeira e do Marconi e do Demóstenes, eu fui advogado do governador e do senador. Todos inocentes, naturalmente. Não, tanto é que a própria justiça diz. Mas quando terminou a CPI, o Brito foi na minha casa, falou, quero te dar um presente. Ele tirou foto do primeiro dia ao último dia e me deu 300 e tantas fotos de presente. Olha, Esse era o Brito. É uma Esse era o alegria Brito. enorme. O Brito era aquele carinho, assim, aquela capacidade inacreditável. Assim. Eu tenho muita saudade dele. Eu sou um cara que já advoguei para muitos jornalistas, mas nenhum tinha a visão de fotógrafo que o Brito tinha, porque a visão de fotógrafo dele dava a ele uma visão privilegiada do mundo. Olha, eu vou contar para vocês, eu tenho várias casas, assim, toda casa eu tenho 2, 3 fotos do Brito que ele tirou. Então eu tenho uma saudade enorme dele. E é justamente por isso, em torno do Brito, que a gente se reunia antes que ele morresse, e é em torno dele
que a gente se reúne semanalmente para conversar sempre com alguém que tenha o que esclarecer, o que dizer, o que acrescentar na análise desses fatos todos que nós vivemos. Em que encrenca Roberto Carlos se meteu para você ser advogado dele? Tem que advogado para ele? Não, eu sou absolutamente fã do Roberto Carlos, canto todas as músicas dele. Canta bem? Inclusive, eu ganhei o concurso de cantor amador, com 4.000 pessoas aplaudindo. Aonde? No navio dele. Você desculpa. E quem entregou o prêmio foi ele. Eu vou mandar pra vocês passarem no programa. Tá bom, tá, faça isso. Um dia eu tô lá em casa conversando com, tinha uns 5 ou 6 governadores lá, toco o telefone, eu sempre atendo, o advogado criminal tem que atender. Quando ele disse Cacai, eu reconheci a voz dele, fiquei emocionado. Você já conhecia ele? Eu nunca tinha estado com ele, a não ser em show e tal. E aí ele falou, Roberto Carlos. E aí, o que ele queria era um detalhe que eu precisava acertar e que envolvia, na verdade, a liberação da questão do avião, uma coisa. O Roberto Carlos era muito cheio de mania, ainda é, mas na época era mais ainda. E eu falei, não, eu vou resolver isso pra você. Só que tinha que ser ainda num mês. Mas era um detalhe de que? Eu não entendi. Ele tinha que liberar um avião dele e faltava um determinado documento. E ele me ligou, inusitadamente. E aí eu peguei o telefone e a minha sócia estava comigo e eu liguei para o ministro Jobim da Defesa na época. Eu falei, Jobim, eu preciso que você consiga tal documento. Aí minha sócia falou, Cacai, eu nunca vi você pedir para ninguém do governo. E você ainda pede por telefone. Eu falei, eu quero que esteja sendo gravado. Já imaginou sair lá em Passo de Minas, Jornal Nacional? O Cacai pede para o Roberto Carlos. Seria a glória para ele. Aí resolvi o assunto e tal, ele me chamou para conversar e depois teve a questão da biografia do Supremo Tribunal, que ele me procurou para advogar. Eu falei, Roberto, eu jamais defenderei a necessidade de censura prévia. Ele falou, Cacai, eu faço o que você achar mais interessante. E eu falei, não, o que eu penso? E eu realmente penso assim, eu acho que você, o biografado, cada um sabe a dor aderência de escrever o que quer. Mas se escrever algo que seja mentiroso, dolosamente, ou falso, o biografado tem o direito de ir na justiça. Até falei da Tribuna do Supremo o seguinte, se alguém fizer a minha biografia e falar que eu sou atleticano, eu processo. Galo? Eu sou cruzeirense azul, pô. E aí o Roberto topou, eu fui para a tribuna e aconteceu uma coisa interessante, que nós ganhamos as 3 teses que eu defendi. Mas como tinha ficado na memória aquela história de ter proibido um livro e tal, o Jornal Nacional veio com uma matéria muito ruim dizendo que a gente tinha perdido. E aí eu acho que o Bona fez uma aula de jornalismo, que eu liguei no outro dia e falei, vou te mandar a minha sustentação para você ver o que eu defendi. Aí fez no outro dia um erramos maior do que a matéria anterior, dizendo que a gente tinha ganhado e tal. O Roberto Carlos é uma figura diferente, assim. Quando eu fui disputar esse negócio, são 4.000 pessoas, você ganha pelo aplauso, né? E aí eu fiquei lá, eu sou um amigo dele hoje, nós conversamos sempre, tá? Eu fui, passei 3 dias no navio, cantando as músicas dele, e o Eduardo, que é o maestro dele, falou, cara, tu canta muito bem, por que você não disputa? Eu falei, mas como é que eu vou disputar? Tem gente que treina aqui anos para isso. Ele falou, Cacai, a única coisa que vamos fazer que não é muito correto é tirar seu nome para cantar, mas ninguém garante que você vai ganhar. E eu fui disputar e ganhei. Cantando qual música? Foi muito engraçado, porque eu queria cantar uma música, e aí o maestro falou, não, essa nós não ensaiamos. Qual outra que você quer cantar? Eu falei, a que você quiser. Qualquer uma delas eu sei. Aí foi Como Vai Você. Aí eu cantei Como Vai Você. Dá pra cantar um pouquinho? Né? Como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz, hora esquecida. Não sei se eu gosto mais de mim ou de você. Boa, cara. Eu esperava mais Mas poesia você ensaia. Você Faltou. ensaia muito antes de cantar, não? Não, eu canto muito antes de ensaiar. Você sabe que no Piantella, eu tenho muita saudade do Piantella. Para mim foi o melhor restaurante que eu já fui na minha vida. E uma das coisas que eu mais gostava... Virou uma academia de ginástica agora, né? Eu penso em Uma reabrir. injustiça, né? Uma injustiça histórica. O Piantella era o melhor lugar que E tinha. aquelas fotos todas fantásticas que Você tinham Tem dentro do do Piantella. Tarantela, né? As Mas histórias por que você vendeu, Cacai? Você foi Porque, sócio ali. infelizmente,
quase inexplicável, o Piantella quebrou. Quer dizer, eu sou um sócio líquido, eu só bebo e como, eu não dou palpite na administração. Certo, tem bar ainda, tem restaurante? Eu sou dono do Fuego, para mim hoje é o melhor restaurante de Brasília. Aqui na Asa Sul, aqui. 113, e sou dono do Amano. Eu sempre gosto de ter restaurante, mas o Fuego para mim é um protótipo de Piantella, assim, tem muito político e tal, então só preciso levar os jornalistas para lá que não. Mas o Amano tem uma bela carta de vinho. Né? Tinha magia do Piantella. Piantella não existia. História, né? Aquele bar é uma coisa Vivi história no Piantella. Uma vez, eu fui, depois do show da Betânia, eu fui ao camarim dar um abraço nela e tal. Eu falei, você não quer ir ao Piantella? Seu irmão vai sempre, o Chico sempre vai e tal. E ela disse, não, no dia que eu canto, eu não vou a lugar nenhum. Eu estava chegando em casa, recebi um telefonema no celular, ela falou, me contaram do Piantella, eu vou lá. Aí eu fui pro Piantella, às 2 horas da manhã, e ela vai pro piano e toca e canta no Piantella. Gente, ela tinha uma magia. Tinha. Eu me lembro uma vez no Piantella, mas na época o Piantella não era seu, ainda era do Marco Aurélio. Do Marco Aurélio. Fernando Lira, ministro da Justiça, Tancredo morrendo lá em São Paulo, já não estava mais aqui, o Sarney tinha sumido. E aí Calbi Peixoto estava na cidade e fez um show no Teatro Nacional e depois foi jantar no Piantella. Mas o Piantella estava lotado, não por conta do Calbi, estava lotado porque ele lotava todas as noites naquela época. E aí o Fernando Lira estava lá e de repente chega Calbi Peixoto, aquela coisa, todo mundo tietando o Calbi Peixoto. E aí todo mundo começa a gritar, canta. O Calbi resolveu dar uma canja com aquele pianista fantástico. Máriozinho. Eu cantei muito. E aí o Fernando Lira resolveu cantar com o Calbi Peixoto. Porra, deu uma matéria pro Jornal do Brasil, na época eu trabalhava no Jornal do Brasil, fantástico. Quando eu cheguei aqui em 82, mais de 40 anos, portanto, o governo frequentava o GAF, lá no Gilberto Salomão, no Lago Sul, e a oposição Piantella. Eu tenho uma história contigo que você não sabe. Peraí, eu tinha que ter 2 repórteres que todas as noites ia um pro Piantella e um pro GAF, porque as coisas aconteciam, Delfim estava geralmente ali, as histórias corriam que a gente apurava de coisa. Mas olha a história que você tem. Um dia tem um senador ao meu lado, sentado na mesa, conversando com outro senador, briga. Não, tá bom, então vamos nos encontrar para fazer as pazes. Onde é que você está? Estou no Piantella. Eu também estou. Um estava na parte de cima, outro na parte de baixo. Mas uma vez eu recebi um telefone do Arruda, e eu fui advogado do Arruda. Eu sei. E o Arruda fala assim, eu preciso de um documento seu que diz que você estava com o Noblar na mesa tal dia. Eu falei, eu estava com o Noblar, mas por que eu vou dar esse documento para você? Eu era advogado dele. Não, porque é importante para eu mostrar para o Fernando Henrique. Eu falei, Arruda, isso vai atrapalhar a minha defesa. Você promete que só mostra para o Fernando Henrique e que não mostra para mais ninguém. Ele falou, prometo, Cacá, você é meu advogado. Aí eu fiz uma carta dizendo que estava com você, sentado, conversando de determinado assunto e tal. Bem, aí fui trabalhar. Só para contextualizar, o Arruda na época era o líder do Ele era o líder do governo e estava sendo caçado. Ele estava sendo caçado. E aí... Justamente por uma coisa que tinha acontecido naquela noite que ele te pediu a carta. Exatamente. 40 minutos depois, minha advogada trabalha comigo e falou, Cacá, vem aqui para você ver o jornal. O Arruda estava na tribuna com a minha carta. Foi. Olha aqui. Não, e me citou como testemunha. Resultado. Estava lá com o Noblar, não sei o quê. Eu deixei a advocacia dele na hora. Eu falei, não vou advogar para um cara que mente para o advogado, para o Arruda. Governar o Brasil. O Sig me ligou e falou, Cacá, o Lula vai amanhã a Brasília para falar com o pessoal da CNBB. Da CNBB, era véspera do debate. Aí eu falei, cara, mas tem um debate depois da manhã. Mas ele tem que ir. No segundo turno da eleição presidencial de 89. E aí o Sig falou assim, a gente não tem um carro 4 portas para ele ir à CNBB. Você me empresta o carro da sua sogra? Aí eu emprestei o Monza para pegar o Lula no aeroporto e levá-lo à CNBB. Inclusive, na época eu disse pro Lula assim, Lula, você quer ganhar esse debate? Felizmente não ganhou, felizmente perdeu naquela época. Eu falei, a hora que começar o debate, que o Collor, naquela tradição da Globo, levar a mão para te cumprimentar, você olha para a tela e fala, não pego na mão de um cara que mente sobre isso. Acho que você começa
a mudar, que mente. Você consegue mudar e tal. Felizmente ele não me atendeu, perdeu a eleição e depois ganhou, estando preparado e tal. Mas o Sig era uma figura rara. Ele foi a única pessoa que nunca aceitou ser ministro do Supremo, né? Aliás, depois dele, só você, né? Mas na verdade é o seguinte, o Sig, como eu, a gente tem a noção do papel que a gente tem na história. Quer dizer, o Sig não podia ser ministro supremo. Primeiro que ser ministro supremo é uma carga enorme, né? Na época era menos. Mas você sentar ali e discutir com algumas figuras que a gente não respeita tanto. Qual é o seu papel na história, amigo? Já que você tem, então... Acho que a advocacia me deu uma coisa que, para mim, é muito raro, que é ter voz, né, cara? Isso do caraca. Muito bem, você teve até agora, porque já estourou todos os limites, todos os limites de todas as sessões da Confraria do Brito. E mais uma vez, ponto final.